Olá, eu esperava por você aqui no JF Revista. Eu sou Renata Miranda e hoje nós estamos no Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora, que completa 18 anos agora esta semana. Nós vamos fazer um passeio por aqui. E é daqui também que vamos falar do acesso democratizado de pessoas em situação de rua à cultura e a todas as formas de arte. E vamos falar de uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Juiz de Fora que promete ser mais uma evolução na comunicação mundial. É num instante só. E o JF Revista celebra os 18 anos do Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um espaço que faz a gente perder medo do que é física, química, biologia e ainda ter uma experiência astronômica. Eu vou conversar com o assistente de laboratório, Adriano Dias, que vai explicar para a gente o funcionamento aqui desse espaço. Ele é tudo isso mesmo, né? Sim, ele é tudo isso. A gente tem mais de 10 espaços de exposições aqui, desde laboratórios até espaços de museu mesmo aqui no Centro de Ciências. E aí tem espaços de física, química, biologia, arqueologia, malaquiologia, astronomia, um monte de coisa assim que o público pode vir e visitar em alguns horários específicos. Agora eu vou dar uma pausa nessa entrevista com você para mostrar para você em casa a interação. Eu fiz algumas aqui. Uma bem na área de física, que é o meu fraco. Vamos dar uma olhadinha? E no Centro de Ciências da Universidade Federal tem espaços interativos que você pode vir aqui e até se divertir. Eu vou te mostrar agora um experimento de física. Não entendo nada. A explicação que eu recebi é que essas roldanas aqui é que vão facilitar eu levantar este peso de 5 quilos. Cada um desses pacotes aqui tem uma média de 5 quilos. Nesse aqui eu estou levantando como se fosse uma folha de papel. Olha só, dá para perceber que ele sai do chão com muita facilidade, apenas puxando com uma mão. A dificuldade vai aumentando. Aqui já sinto um pouco mais o peso, mas ainda assim está leve. Aqui eu ainda consigo puxar, mas já faz força, já sinto meu músculo mexendo. Quando chega aqui, ele não sai do chão. E a gente segue passeando aqui pelo Centro de Ciências da UFJF e olha, tem que ter coragem. Eu vou subir aqui para tomar uma descarga elétrica, garantindo que o meu cabelo vai levantar, depois volta ao normal. Isso eu vou testar. Tem que subir com bastante cuidado, ficar bem na parte emborrachada, colocar a mão aqui e vamos ver o que acontece. Estou preparada. Prontinho, aí acabou. É uma experiência que durou assim cerca de uns 20 segundos mais ou menos. Sobe o cabelo bem. Sobe o cabelo. A gente sente que está passando uma energia, o cabelo sobe, acho que deu uma bagunçadinha, mas é isso. Até que é uma experiência que eu fiquei com medo no início, mas é bem tranquila. E agora é o momento que a gente resolve pagar mico aqui no JF Revista. E nós estamos aqui no espaço interativo. O Davidson Arantes vai ser o nosso guia aqui neste espaço, vai mostrar para a gente algumas curiosidades, não é isso? Isso. Aqui no nosso espaço a gente tem espécies de todos os mundos, divididas por espécies terrestres, aquáticas e marítimas. Um exemplo delas seria essa daqui, a Tridacna gigas, conhecida como ostra assassina. De onde que é essa ostra? Essa é originária da Austrália. Da Austrália, e ela veio da Austrália para cá. E essa é uma espécie jovem ainda. O que é a característica dela? Jovem, senão que aqui está maisão, aqui ela ainda está pequena. Está pequena ainda, ela cresce bem mais. Ela é uma concha séssil, ou seja, ela é fixa no fundo do mar. Ela tem o nome ostra assassina, mas ela não é carnívora. Ela é filtradora. Dentro dela tem a parte mole e ela é bivalve, que seriam essas duas conchas. A água filtra, como se fosse mesmo um filtro, e pega os nutrientes. Tá, mas aí a água filtrada ela vai sair limpa do outro lado? Não, todo esse processo? Não, é só para retirada de nutrientes. Tá. E aqui a gente percebe que tem mais exemplares, que são exemplares aqui de água salgada, água doce. Essas azuis são de águas salgadas. São pequenas. Aí aqui a gente tem todas as espécies, a gente tem umas conhecidas como unhas de velhos, todas elas pela sua característica. São comestíveis? Algumas sim, vou mostrar para vocês. Tá. Aqui Vamos a gente tem com o Davidson. outra originária da Austrália,
Que essa são daqui bem é menores, bem né? menores. Do gênero Conus, a característica dela é que ela é conhecida por ter o veneno mais letal do mundo. Nossa, e me fala uma coisa, espécies brasileiras você tem aqui? Sim, sim. A gente tem o nosso caramujo brasileiro. Agora, é importante a gente falar que todo esse acervo de 45 mil peças, que eu mencionei agora há pouco para vocês, do Museu de Malacologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, é graças a esse professor aqui, professor Amaury. Ele juntou peça por peça, não é isso, Davidson? Isso mesmo. O Dr. Amaury começou sua coleção na década de 70 e, infelizmente, ele faleceu no ano 2004. E essas peças é interessante porque quando se abre uma coleção, você não compra peças, são todas feitas através de trocas. Então, eu tenho uma peça aqui no Brasil, originária do Brasil, eu quero uma da Austrália. Eu mando uma mensagem, como lá antigamente não tinha mensagem, eram cartas, eu mando uma carta para um malacólogo australiano e a gente faz essa troca. E ele foi o primeiro malacólogo brasileiro, né? Foi o primeiro malacólogo brasileiro. E juntando peça por peça, parte desse acervo ele chegava a guardar em casa, depois trouxe tudo aqui para a Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje nós temos a possibilidade de ver essa maravilha do fundo do mar, rios e cachoeiras, graças ao professor Amaury. Em instantes a gente volta para te apresentar um projeto de pesquisa da UFJF na área de comunicação espacial. Já ouviu falar em enxame de satélites? Então espera um pouco só que eu vou te explicar. Eu estou de volta e o JF Revista de hoje está no Centro de Ciências da UFJF. E olha só, imagina você um enxame de abelhas. Quando eu falo isso, você logo deve imaginar essas abelhas trabalhando na colmeia em conjunto, ali na produção do mel, do própolis e tudo mais. E se eu falar com você em enxame de satélites? Dá para pensar, dá para a gente ter uma visualização do que é isso? Pois essa é uma pesquisa que está sendo desenvolvida aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou conversar com um dos responsáveis, que é o professor Moisés Ribeiro. Professor, obrigada por comparecer aqui no JF Revista, participar com a gente do programa. Antes de mais nada, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é isso, enxame de satélites. Olha só, Renata, acho que você foi assim, muito clara em fazer essa comparação, né, essa analogia, né? E é interessante porque quando a gente pensa em enxame de satélites, é quando a gente pensa o seguinte: olha, eu vou ter vários satélites que vão trabalhar em conjuntos, de forma colaborativa, assim como a gente tem uma colmeia, né, as abelhas trabalhando de forma colaborativa para atingir objetivos específicos. No caso dos satélites é o quê? Melhorar a comunicação de dados. E isso é muito relevante. Por quê? Porque no futuro a gente vai precisar, né, ter uma ampla rede de telecomunicações espalhada em todo o planeta. Nós vamos também ter muito mais assim, viagens espaciais, nós vamos fazer muito mais, nós vamos sair da Terra. Consequentemente, é necessário que a infraestrutura de telecomunicações seja adequada. E a tendência mais recente nessa área é o quê? É fazer enxames de abelhas. E é um trabalho que nós vamos começar na UFJF. E essa pesquisa que o senhor está coordenando é importante porque ela está sendo feita com outros institutos, inclusive um instituto francês. Exatamente. Então, trazer isso é importante porque, na verdade, esse é um projeto apoiado pelo governo federal, né? Porque a cada 5 anos o Ministério da Defesa incentiva novos grupos de pesquisa para trabalhar no setor de defesa e trabalhar com satélites, né? Enxame de satélites é algo relevante para a defesa nacional. Então nós nos propusemos, nós submetemos uma proposta e fomos aprovados. E nessa aprovação, né, para desenvolver esse projeto de pesquisa, nós vamos ter parcerias bastante relevantes. ITA, né, a Universidade Federal do Pará, ou seja, 3 universidades brasileiras,
e mais também uma universidade francesa chamada Isaïe Superrot, que eu poderia dizer que é como se fosse o ITA da França, ou seja, é uma instituição de referência na área aeroespacial francesa que vai estar trabalhando conosco. Agora, professor, a gente conversou um pouquinho antes e eu acho que é importante a gente levar para o pessoal de casa uma visualização do que é isso. Eu tinha na minha mente aqueles satélites gigantes que eles iriam trabalhar em conjunto, mas não é bem assim. O senhor me disse que são mais de 40 mil satélites só lançados pelo Elon Musk. A longo prazo é esse planejamento que tem da empresa da Starlink de fazer. Tem um número gigantesco de satélites lançados. Nós vamos ter muito mais satélites também lançados. E esses satélites, né, eles são pequenos, então a gente poderia fazer o seguinte, tem satélites que cabem nesse espaço aqui. Outros satélites um pouquinho maiores, e eles é assim 1000 vezes mais barato do que esse satélite gigante que nós fomos apresentados e somos sempre apresentados. A ideia é que esses satélites eles ficam bem mais próximos da Terra. E como o custo dele para poder de fabricação de lançamento é muito baixo, então a tendência é que a gente tenha milhares. E tem um detalhe que é muito interessante, esses satélites têm uma vida em torno de 2 a 3 anos. E quando eles entram na atmosfera, reentram na atmosfera da Terra, eles dissipam na própria atmosfera. Então isso é um novo cenário, onde a gente passa a pensar o quê? Eu vou ter um enxame de milhares de satélites, só que eu vou ter satélites que vão estar morrendo, eu chamo morrendo porque acabou a energia deles, e vão ter que fazer novos lançamentos de novos satélites. E esses satélites, diferentemente, Renata, desses satélites que a gente conhece, que são aqueles geoestacionários, que estão a 36 mil quilômetros de distância da Terra e que estão sempre, você olha lá para cima, ele está sempre no mesmo lugar. Esses satélites que estão em uma órbita mais baixa, o que acontece na prática? Eles estão girando em torno da Terra com velocidades diferentes da velocidade da Terra. Então, a gente tem que também trabalhar nesse cenário com algumas limitações práticas. Por exemplo, aproximadamente para cada satélite eu vou ter uma janela de 9, 10, 12 ou 15 minutos disponível para usá-lo para comunicação. E aí eu tenho nessa janela entrando e saindo satélites. Então o negócio é bastante desafiador. O senhor falou na questão do resíduo. Resíduo, então, é uma coisa que não vai ser gerada? Na verdade, quando o satélite reentra na Terra, acaba que ele por uma questão de reentrada na Terra, ele acaba dissolvendo, né? Então ele dissipa na atmosfera. Eu não enxergo que hoje isso seja um problema. Talvez seja um problema para se preocupar daqui a algumas dezenas de anos. E a nossa órbita é uma órbita em aberto? Exatamente. É um espaço livre? Hoje, por exemplo, você não tem assim uma regra, tem regras, né? Cada país cria algumas regras para você usar o espaço, mas o espaço ainda está em aberto, né? Então você não tem regras para o espaço. E isso, à medida que a gente for avançando nas comunicações espaciais, há uma tendência de que as regras começam a ser melhor delimitadas, do ponto de vista de comunicações, que é o nosso grande interesse. Ou seja, olhando essa ideia de enxame de satélite, o nosso foco, que é muito importante, é a comunicação. E essa comunicação desses satélites, usar esses satélites para melhorar a comunicação para a Terra, né? Atender uma pessoa que está lá num pico, ele está dentro de uma caverna, uma situação de difícil acesso. Então, um enxame de satélite vai facilitar isso. Mas também o enxame de satélite pode ser usado para outras aplicações, por exemplo, de guerra eletrônica também. Que é o lado negativo. Eu diria que a gente pode ver como um lado negativo, mas também pode ser visto como um lado de segurança, que garanta uma defesa. Por quê? O país que não tem segurança levantada, em pé, capaz de proteger seus limites territoriais, esse é um país que facilmente pode passar por alguns problemas. Resumindo a sua pesquisa, se fosse para a gente resumir, ela vai garantir que o longe não existe, em termos de comunicação. Esperamos contribuir nessa linha, essa é a ideia, né? Porque a gente sabe, né, que a gente está começando uma linha de pesquisa nova em Juiz de Fora, bastante promissora, com impactos ao longo das próximas décadas, mas esse é um ambiente gigantesco. Porque para pensar, Renata, quando a gente olha para a Terra e tudo é muito fácil, né? Passou o morro ali, você não consegue enxergar mais nada. Agora, quando a gente olha para o céu, é uma imensidão. E aí, é nessa imensidão que nós queremos atuar, trabalhando, desenvolvendo pesquisa voltadas na área de comunicações. Professor Moisés, eu agradeço a sua entrevista, obrigada, sucesso na sua pesquisa e que ela contribua realmente para a gente ter uma comunicação mais ágil. Muito obrigada. Obrigado a você.
Daqui a pouco eu estou de volta com notícias sobre um sarau realizado para pessoas em situação de rua. É resgate de cidadania aqui no JF Revista. Um sarau multicor. Esse é um projeto que quer resgatar a cidadania das pessoas em situação de rua por meio da arte e oferece acesso à música, literatura e cinema. Manto da invisibilidade não resolve o preconceito. Entendeu? Ah, não, vou te dar uma coberta para você não ficar no frio. Tudo bem. Aí você vai pôr ela e você não vai conseguir pôr um emprego no outro dia se o cara passou de carro e viu você na rua com a coberta. Existe. Aí você perguntou, Jesus, eu passei por isso. Como é que é? Pô, me dá uma oportunidade de você ver se eu não desembola. Esse que produz arte em forma de palavras usando pedaços de papel ou cobertores doados é o Japa. Porque meu nome é Wesley Minoro Nacal. O pessoal me chama muito de Minoro, já fui muito conhecido como Nacal. Mas hoje em dia vira invisível, né? Vira China, é o fulaninho ali. Você perde a identidade quando você cai na calçada. Japa faz parte do coletivo cultural Ventania. Já virei muita madrugada, já briguei muito para defender, para a polícia não bater. E sempre fiquei indignado, sempre quando eu posso, eu ajudo todas as pessoas. É da minha índole, tem gente, e na rua tem muita gente boa assim, entendeu? Tem os anos da noite, tem um monte de gente, mas a assertividade, o negócio, igual a gente juntou, um grupo de pessoas que quer progredir, é onde vai funcionar. Assim como o Japa, o Felipe também veio das ruas da cidade. Hoje é diretor de cozinha da Procê, uma cooperativa de panificação para a população em situação de rua. É ainda coordenador em Juiz de Fora do Movimento Nacional em Defesa da Luta da População de Rua. Todos nós que trabalhamos na Procê recebemos esse auxílio, o auxílio moradia. Por isso que tivemos a ideia de criar a Procê, para que essa galera que acabou de receber o auxílio moradia tenha uma renda. É muito importante para a gente e gratificante de ver que as pessoas reconhecem os nossos produtos. Fizemos com muito amor. Coletivo Cultural Ventania e Procê vieram de conversas entre os moradores de rua, promovidas pelo Comitê Pop Rua. São várias pequenas ideias que vão se juntando e se atrelando, vindo da própria população em situação de rua, e a gente vai expandindo essas ideias, trabalhando, vendo como é possível elaborar ali tecnicamente e deixando que a rua construa suas próprias saídas. É uma crença na autonomia do sujeito. Essa autonomia pôde ser vista durante a primeira edição do Sarau Multicor, que aconteceu no Teatro Pascoal Carlos Magno. O evento propôs debater o público LGBTQIA+, nas ruas. Dar voz à população LGBTQIA+, no Brasil é urgente. O país é, pelo 15º ano consecutivo, o que mais assassina pessoas trans no mundo. Por isso, o sarau é multicor, mas é também multiartístico, é lúdico, é democrático e em defesa principalmente dos direitos humanos e do exercício da cidadania.
porque a gente entende que cultura, arte, educação é uma maneira, uma forma de a gente realmente conseguir levar esse discurso de direitos humanos, de civilidade, democracia, respeito. O evento contou com a apresentação da esquete teatral Vidas em Cores, realizada pelo grupo Entreato. Eu vou ser direto. Nós recebemos o convite da OAB Cultural e quando recebemos, ficamos muito felizes, porque é uma temática que dialoga muito com o que a gente defende, com o que a gente acredita, e só que a gente não tinha nada pronto assim de imediato. Então criamos mesmo assim, começamos a pensar e ela surgiu mesmo de um incômodo nesse lugar onde o preconceito, tudo isso ainda existe de uma forma muito latente. E aí a gente decidiu misturar tudo e que deu muito certo. A gente começou com humor e depois falando sério, né? Eu acho que é assim que a gente chama o público e é assim que a gente consegue chegar em todo mundo. A Confraria dos Poetas subiu ao palco com suas rimas improvisadas, fazendo o público refletir sobre vulnerabilidade e minorias. As minhas filhas, desde já, elas já têm essa cultura de aceitação dentro da minha casa. É uma coisa que eu imprimo, mas a gente vê que é uma realidade totalmente oposta. Não só na sociedade em si, mas até nas rodas minoritárias, que no caso, entre o rap, entre a poesia, entre o próprio teatro, as pessoas que são de uma outra sexualidade, digamos assim, elas são discriminadas dentro do próprio meio. A minoria não tem voz. Os curtas-metragens Ana Rúbia e Os Finais de Domingo foram exibidos pela Associação Cultural Cine Fanon. A gente trouxe duas produções, que uma é Ana Rúbia, que é um documentário, né, um filme, na verdade, um docudrama, uma ficção, que trata da vida de uma escritora trans, né? E mediante suas dificuldades para ser aceita, né? Ela fez o livro que ela escreveu baseado numa pesquisa sobre as dificuldades que as pessoas trans têm para fazer coisas muitas vezes comuns, né? Como se relacionar na escola. Essa luz aí para a vida daqueles e daquelas que estão na invisibilidade. O outro é um filme que é Os Finais de Domingo, que é um filme que fala sobre a solidão de uma bicha velha, né? Um homem velho que já está, um gay velho que vive sozinho, e aí ele tem as viagens poéticas, né? Mas trata disso, né? Da dificuldade justamente por a sociedade, né? Não ainda abarcar essas pessoas na sua dimensão humana. Eu aprendi com a vida que a gente tem que ser humilde para ter conhecimento. E depois que tiver, tem que ser mais humilde ainda, passar adiante, ensinar, lutar pelos outros também, para que não passe por metade que eu já passei. Obrigada pela sua companhia. O JF Revista termina aqui. Eu volto na próxima semana. Você pode rever a nossa programação no canal 35.1, o canal da JF TV, a TV Legislativa da Câmara Municipal de Juiz de Fora, e também pelo YouTube, o Câmara Municipal JF. Até semana que vem.